Bom dia, aqui é Rômulo Vier. Bom dia, Mauro André. Esse é um podcast para empreendedores. Estamos em mais um programa que veio para levar memórias ao cognitivo das pessoas, especialmente aqueles que não teriam acesso aos melhores. Nessa manhã do dia 20 de agosto, nós estaremos conversando com uma mulher maravilhosa, extraordinária, há 21 anos ajudando pessoas a transformarem sua vida. Maravilha, estaremos salvando no YouTube, no Instagram, no Spotify. No YouTube e no Spotify, procure pelo Café com Inspiradores. Independente de onde estiver escutando ou assistindo, deixe um like, convide um amigo. E por fim, nossos patrocinadores do podcast. Lojas Prata, seu templo de estilo e moda. São 17 lojas que com preços democráticos te atualizam no estilo jovem ou adulto. E-commerce e omnicanalidade, mais de 400 mil clientes atendidos. Revendedoras no mundo físico e afiliados no mundo digital. Seja bem-vindo ao templo de estilo e moda. www.lojasprata.com.br. E Medical Sun, desde 1994, a Medical Sun trabalha com as mais avançadas tecnologias em equipamentos estéticos. Há 25 anos investimos nossos esforços em atender profissionais da saúde e da beleza. O Brasil está ficando muito mais lindo, porque tem muita tecnologia embarcada na Medical Sun, em todo o Brasil e logo em muitos países. Mentora de vida e de carreira, psicóloga, treinou mais de 10 mil pessoas. Escritora, está lançando o livro Destrave Sua Vida e Sai do Rascunho. Se eu começasse a falar aqui da Fernanda, eu ia ficar até o final do programa de tantas atividades, ideias, tudo que ela colocou. Já foi minha coach, né, prof? E bom dia, Fernanda Toqueto. Bom dia, que honra estar aqui, que bacana poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, dos meus aprendizados, das minhas vivências, à disposição de vocês para agregar valor, para impactar aí as pessoas logo cedo, para elas acordarem aí para as oportunidades que estão rodando elas. Nossa, muito bom, Fernanda. Ô, Fernanda, dá um overview assim da tua vida, coloca nós na mesma página e nos atualiza aí para os nossos inspirados, aí, os inspiradores com nós, a entender um pouquinho quem é a Fernanda, como é que construiu toda essa jornada aí. Perfeito. Então, eu sou Fernanda Toqueto Bertuol, né? Sou casada, sou mãe, sou filha, sou natural de Nova Roma do Sul, uma cidade de primeira, que eu sempre digo, né? Botou segunda se foi lá na minha cidade, né? Mas é uma cidade que eu tive experiências muito importantes na minha vida e que me ajudaram com certeza a fortalecer o meu posicionamento pessoal e profissional, né? Assim como você, no comércio, eu iniciei a minha vida muito cedo com a barriga no balcão, como o Teva diz. Pequena ainda, eu ia com os meus pais para o comércio com 8 anos e comecei a trabalhar com 11, né? Com 11 anos eu estudava de manhã, ia para o mercado de tarde e assim era a minha rotina lá em Nova Roma. Lá eu cresci, me desenvolvi, lá eu vi meus pais se desafiarem muito para trabalhar, sempre foram empreendedores, tiveram comércio. A minha família é de empreendedores, né? E tiveram que batalhar muito para fazer as coisas acontecerem e realizarem. E com eles eu pude aprender o que eu queria levar para minha vida e o que eu não queria repetir, que é muito do que eu ensino também, né? A gente honrar nossas raízes, aprender e poder, de fato, escolher aquilo que a gente quer realizar. Então, a Fernanda, eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, vencendo barreiras. Os meus pais, a minha família, um pouco cada santo, me ajudaram para que eu estudasse, para que eu fizesse psicologia. Que no início eu não entendia por que eu tinha feito psicologia, né? Quando as pessoas falam de propósito, e que para muitos, né, que propósito, né? Eu destravei a minha vida com essa ferramenta e entrei dentro de muitos negócios, de muitas famílias com a psicologia, destravando o comportamento que para mim é o que vem primeiro, sabe? Tem uma regra e uma ordem que eu digo para os meus alunos que eu tenho levado. Na minha vida ela tem funcionado, está no método, apresento no livro
e que já fica uma reflexão aqui. Vou contando a minha história e já gerando reflexões, Vai, né? vai, com Eu digo que certeza. tem Estamos te ouvindo. um caminho. Eu, nós e a carreira. Né? A regra eu, nós e a carreira. Você não dá para o outro o que você não está fazendo por você. Então comece por você, faça pelos teus, dentro do teu ambiente. Depois você vai lá fora e faz o que tem que ser feito se o objetivo estiver claro em mente. E se você estiver rodeado de pessoas que realmente têm talento e potencial para te agregar. Não adianta, a ordem é essa, é comportamento, conhecimento, relacionamento e resultado. Né? Quando as pessoas de fato entendem o poder que a atitude delas tem sobre aquilo que elas aprendem e nos ambientes que elas estão inseridas, as coisas começam a se transformar. E eu falo isso baseado na minha experiência, no meu dia a dia, na minha rotina, nos meus desafios, nos perrengues, nas tretas que eu enfrentei para avançar, para crescer e me desenvolver. Quando a gente olha para isso e abraça, as coisas vão se transformando. Então eu abracei a minha vida assim, sabe? Muito com um objetivo bem claro, sempre com uma clareza, sabe? O que eu quero Ô, fazer, por que eu vou Fernanda, fazer. quando, Vai, né? quando Tu ontem sabe eu que te... passar a palavra para mim, tu sabe que passar a palavra para mim não é fácil. Tu puxa de volta, Não, hein? não. Ô, Fernanda, ótimo, a gente tá aí nesse onboard aí da tua carreira aí pra galera que não te conhece colocar a par, né? E me diz uma coisa, ontem eu tava em São Gabriel e tem um senhor lá, fantástico, chamado Newton, que eu tive a honra de conhecer ontem, que ele não enxerga, ele sofreu um acidente quando ele tinha 30 e tantos anos, hoje ele tem 74, a filha dele tinha 1 ano de idade e ele cuida sozinho da pousada Eu vi. dele. Cara, eu falei assim, cara, ganhei o meu ano. E eu queria te fazer uma pergunta, sabe que muitos anos eu não sabia, me parece que a tua mãe tem um probleminha de audição, né? Isso. E, cara, toda vez que eu via tu falar, eu pensava, cara, como é que essa mulher fala tão bem, cara? A boca dela fala e a gente consegue, ela não precisava nem sair o som que a gente conseguia perceber. E o quanto isso é um desafio e também tem que fazer com que as pessoas se emancipem, né? E isso estando no nosso ecossistema, eu queria que tu contasse um pouco o que isso também te influenciou, como isso te conduz nas tuas escolhas, porque tu me parece, além de ser muito comunicativa, muito boa em tudo isso, tu tem uma estratégia muito boa que nas tuas escolhas tu escolhe muito bem. Eu queria te passar a bola um pouco sobre isso aí, fazer uma reflexão disso para nós aí. Cara, tu me emocionou agora porque eu não tinha tido esse insight ainda da associação da minha habilidade de comunicação com a minha dificuldade pessoal, tá? Uhum. Ah, tu me levou para longe agora quando tu teve esse insight, eu vi a história ontem. Cara, eu não sei, eu acho que quando a gente se propõe a fazer as coisas de alma, assim, sabe? Quando de fato desperta um negócio dentro da gente que, cara, é muito maior. É sobre crescer e compartilhar, é sobre tocar. Tu não tem noção o que é ouvir as pessoas te contando sobre aquilo que elas destravaram, aquilo que elas fizeram, para onde elas estão indo. E daí tu vê dia mais dia gente, e daí tem pessoas que tu nem imagina que são impactadas por aquilo que tu fala. É um negócio surreal. Então, isso ecoa todos os dias, é um compromisso com aquilo que eu me proponho a fazer. Eu tenho certeza, né, que isso faz parte do meu DNA. Como vem para fora isso, eu acho que as pessoas que são beneficiadas, elas me retroalimentam tanto que elas vão criando os meus insights, sabe? Por exemplo, agora com o lançamento do livro. Tu falou da minha mãe, o lançamento do livro, a Fundef na cidade de Lajeado, a associação com o problema de audição da minha mãe, as coisas. Eu estava aqui numa das minhas segundas-feiras de manhã, 5h57, ao vivo, e falando do livro e que eu queria abraçar uma causa, que eu tinha como propósito de vida até meus 40 anos, ter uma filha, plantar uma árvore, lançar um livro, crescer e compartilhar, deixar um legado na comunidade onde eu estivesse inserida, sabe? Sabe aquelas coisas de história que tu vê nos quadros, aquelas mulheres, ela fez a diferença? Tipo, eu sempre olhava para Sim. aqueles quadros e pensava, como que eu posso fazer a diferença? Como eu posso fazer algo maior? E eu sempre faço Uhum. pequenas iniciativas, sabe, nos eventos. Tu me acompanha, fiz muitas coisas nos últimos 3 anos.
Depois que eu, enfim, eu tenho isso de mim, assim, eu vou fazendo aquilo que cabe, vou fazendo aquilo que posso. E daí eu pensei, meu Deus do céu, a minha maior dor pode ter me transformado, faz parte da minha transformação. E tá aqui e eu não me toquei da Fundef. Eu juro pra ti, eu não me toquei da Fundef. Eu só pensei, eu preciso ajudar pessoas que não escutam, eu preciso ajudar a destravar olhos, ouvidos e coração. Com a minha teoria, com a minha prática, com Sim. aquilo que me transformou. E aí eu encontrei a diretora comercial da Univates e eu contei isso para ela. Ela disse, olha, a instituição na nossa cidade é aqui referência no Rio Grande do Sul, e não é por acaso que tu tá aqui, faça esse movimento, faça essa iniciativa, vai ser lindo. Então eu acho que sabe quando o objetivo tá muito claro, quando tu sabe o que tu vai impactar com aquilo que tu tá fazendo, quando tu tem uma paz interior com aquilo que tu faz, vai brotando, sabe? Tu vai atraindo, as pessoas vão, a premissa de servir, sabe? Isso eu quero deixar nesse podcast, para quem está nos escutando. Se tem uma das coisas que mais tem me transformado nos últimos 6 meses, tá? 6 meses. É a palavra servir. Servir ao outro sem esperar nada em troca. Se doar, ajudar, contribuir, fazer a diferença, agregar valor. Que legal. E tendo isso como atitude minha, os meus alunos estão fazendo isso muito em relação ao meu trabalho. O que tem me ajudado a evoluir, crescer. Hoje eu tenho alunos no Brasil, no exterior. Hoje de manhã eu estava aqui com uma aluna na Nova Zelândia, compartilhando o livro. A gente não sabe como vai mandar os livros para a Europa. Que legal. Eles não estavam mandando. Então é isso, servir, sabe? Ô, Fernanda, desculpa. Vai voltar. Eu queria aproveitar agora aonde está a conversa aqui, né? E dizer que eu tive dando uma olhada no teu trabalho no Instagram, eu achei encantador. Fantástico o teu trabalho, a proposta de vocês, o propósito. E, poxa, a gente está falando aqui com pessoas que em algum momento elas precisam liderar alguém, em algum momento elas precisam ser algum tipo de exemplo para alguém, seja em casa, seja no trabalho, num pequeno escritório, ou seja com mais pessoas que você tenha lá no teu pequeno negócio ou de médio porte, enfim. Eu queria aproveitar aonde está esse ponto que nós estamos para tu falar para a gente assim, como inspirar as pessoas, né? A gente fala muito hoje sobre inspiração, o tema do programa é Café com Inspiradores, né? E aí eu vi que já começou a falar sobre servir, algo que eu me identifico muito sobre servir. A gente brinca que quem não serve para viver não vive para servir. E eu queria que tu pegasse de onde tu tá e continuasse o que inspira as pessoas, né? O que para elas é perceptível de inspiração. Eu posso ser intensa como eu sou com os meus alunos? Deve. À vontade. Eu digo para eles, sabe o quê? Cala a boca e faz. A palavra inspira, mas o exemplo transforma. Então, antes de dar lição, coloca em prática, testa, arrasta as pessoas por elas verem o teu movimento acontecendo, sabe? Te propõe a fazer só coisas que cabem, não aquelas que o outro faz. Eu acho que essa é uma grande lição, né? Principalmente nos últimos tempos, de você de fato entender o que vai fazer a diferença na tua vida, na tua carreira, dentro do teu negócio, o que realmente é importante. Porque tem tantas oportunidades de fazer tanta coisa que as pessoas querem se encaixar na regra do outro, querem fazer o que daqui a pouco não dão conta e acabam se sufocando emocionalmente, né? E regredindo ao invés de fato terem bons resultados. Então eu diria assim, sabe, silêncio. O silêncio transforma. Então você de fato tenha tem um livro aqui que é Princípios, do Ray Dalio. Eu não sei se você já leu esse livro. E ele diz o seguinte: seja hiperrealista. Hiperrealista. Encara a verdade. E aí eu digo, é a verdade absoluta. Se você de fato entenda realmente o que está acontecendo e o que você quer no lugar daquilo que você tem. E aí você foca absurdamente naquilo que precisa ser feito com esforço inteligente. Eu até tenho uma frase que eu vou postar depois da nossa interação aqui, o seu esforço está burro
Porque muitas vezes a gente está fazendo esforço burro, né? Esforço burro. Eu me fui fazendo esforço burro em vários momentos. Então, se você tem clareza, hiperrealidade, sabe o que é, o esforço está inteligente, cala a boca, coloca em prática, chama as pessoas, convida elas, constrói junto, tá? Construir junto. Compartilha o resultado. Compartilha o resultado. Né? Nossa, o que transforma? Mentes juntas, mentes que pensam junto. Coisa grande não se faz sozinho. Coisa grande não se faz sozinho. Eu já fui longe na tua pergunta. Mas é que é isso, porque aí o teu exemplo, o teu dia sim, o outro também, que é o desafio das pessoas, né? Um dia sim e o outro também. O desafio da humanidade é a disciplina, né? Vai te trazer maestria e vai fazer com que as pessoas de fato se inspirem, queiram estar perto de você. E aí elas vão querer te modelar, elas vão querer, na modelagem, né? Você cria, transforma, multiplica, né? Modelagem de verdade, não plágio, né? Modelagem, você olhar de fato o que o Rômulo está fazendo que está dando certo, fazer com a tua essência, fazer com a tua história, fazer com o teu jeito e levar para fora e fazer acontecer. E aí começa, né? E eu sempre digo, modele os melhores, ande com os melhores e assuma as tuas fraquezas. Então, para mim é isso, tá? É exemplo. É calar a boca e fazer acontecer. Isso aí. Ô, Mauro, Fernando, eu sou fã do Mauro. O Mauro é um cara que ele ajuda muito nas igrejas, nas comunidades. Ele transforma aí, ajuda. Eu fui casamento do Mauro, né, Mauro? Foi um prato saboroso, maravilhoso, assim, né? Pessoal de todas as etnias. Foi fantástico isso aí. O Mauro carrega com ele e no Brasil inteiro transformando e ajudando pessoas agora com o empreendimento dele. Fernanda, nós temos um dos nossos negócios também, tu conseguiu transformar a vida de um dos nossos sócios hoje, aí que está com 8 óticas já aí no nosso Rio Grande do Sul. E eu queria que tu tivesse aí agora uns minutos para destravar a vida de quem está com nós aí nos escutando e sair do rascunho. Se tu fosse dar uma canja para nós, quem está aí do outro lado, como é que tu ia começar isso aí para nós aí? Eu vou falar. Peraí, deixa eu concentrar. Tu viu que nós não vamos para brincar, né, Fernanda? Não, eu gosto de me relacionar só com quem me tira do rascunho todos os dias. Quem me provoca, quem me deixa na zona desconfortável. Quem faz... essas entrevistas, esses movimentos na rádio e na TV eu estou adorando, porque fazem com que a minha performance melhore todos os dias. Eu vou usar um exemplo como o primeiro capítulo do livro. Que, inclusive, se você me der licença, eu peço para as pessoas nos ajudarem. No link da bio, que você compartilhe no teu, né? A compra está na pré-venda, todo o meu lucro aí vai para o meu lucro, né? Os direitos autorais vão para a Fundef. Mas tem que fazer assim, né? Tem que vender, né? Todos somos vendedores, né? Com certeza. Nós vamos compartilhar e vamos te ajudar. Perfeito. Agora eu vou responder a tua pergunta. Primeiro capítulo do livro. Uma coisa para destravar, se com essa tu não criar vergonha na cara e fizer um movimento, comece pelo fim. Mas, Fernanda, isso começa pelo começo, né? Não, começa pelo fim. Acordou, bico de luz. Levantou? Sim, levanta como se fosse o último dia. Porque pode ser, né? O problema do ser humano é que ele acha que ele é imortal. E que nada vai acontecer até que aconteça. E, geralmente as mudanças acontecem na dor e não no amor e na decisão. Então, o primeiro capítulo do meu livro para destravar é encara a vida como se fosse o último dia. Inclusive, hoje eu abri meu livro da consciência e era isso que estava escrito ali no meu livro da consciência, está postado nos meus stories. Como se fosse o último dia. Não deixe pendências emocionais, não deixe nada para amanhã. Não seja uma pessoa inconsequente, mas faça hoje o que precisa ser feito. Amanhã pode ser tarde. Né? Não deixe treta para ninguém resolver se você não tiver mais aqui para resolver. Não atrapalhe a vida de ninguém. Abandone a mimiseira, sabe? Aquela coisa que ninguém aguenta, que você tá vindo, a tua desculpa chega antes de você. As pessoas te olham e elas pensam o quê? Realização, faz, acontece, que bom, quero conviver, quero estar perto, me inspira. Ou, pelo amor de Deus, é melhor não chamar, é melhor não estar perto, não dá para conviver, tem sempre o mesmo problema, a mesma historinha. Então, isso é um movimento para destravar surreal aí, que quando a pessoa de fato levanta da cama, põe o pé para fora e pensa, hoje pode ser o último dia.
Ela não vai mais adiar o despertador do celular. Não vai mais quebrar o celular tanto, porque tá ali adiando, né? Quantas vezes tu adiou hoje de manhã? Porque é isso aí, tá adiando a vida, tá adiando realização, tá adiando sucesso, tá adiando muitas coisas. Então, começar pelo fim é um destrave bem interessante. Fernanda, tu sabe que tu agora me fez lembrar de um livro que eu li em 2010. Também, para mim, foi um ponto marcante da minha vida, um ponto de destravar, do René Terranova. Ele dizia, o título do livro é Eu Vi o Futuro e Decidi Morar Nele. É sensacional. E ele fala justamente sobre isso, né? Você visualiza lá o que você acredita que tu pode ser, o que vai acontecer na tua vida, e tu vai te mover por aquilo, né? Bom, partindo disso, do que você está falando agora, outras coisas que eu compartilho também que está falando, e confesso que está sendo muito edificante aqui. Eu tô com uma mistura de coach aqui e também parece com uma parte que eu tô no culto, né? Daqui a pouco eu vou levantar as mãos aqui e vou estar recebendo, porque nós já estamos entrando numa outra dimensão aqui, viu? Nós já estamos indo para a dimensão espiritual, tá muito bom. Mas deixa eu te falar, a gente vive as pessoas com a muleta da desculpa, né? Então, o frio, a política, que o dólar subiu e tudo mais. Bom, e aí a cultura do vitimismo, ela já começa lá na escola, ela vai vindo para a televisão e as pessoas vão passando. Eu queria que você falasse assim, ó, dessa virada de chave do cara sair do vitimismo e assumir o protagonismo. Porque aqui que está a descoberta do nosso propósito na vida, é quando a gente se torna o ator principal, né? Esse protagonismo. Eu queria que tu falasse em qual parte da tua vida que você, poxa, a partir de agora eu vou assumir esse protagonismo, né? E agora eu vou ser a Fernanda que eu acredito que eu nasci para ser. Olha, isso aconteceu em vários momentos da minha carreira, sabe? Pensar o que eu, sabe? Eu tive vários momentos que eu tive insights do próximo nível, dos próximos desafios, das coisas que eu de fato queria que acontecesse. Eu estou tentando pensar como eu coloco a minha técnica aqui. Eu desenvolvi uma técnica 3D, chamada 3D, que é dentro do meu método para destravar a vida, que ela aborda 3 destraves, tá? O destrave emocional, o despertar o potencial máximo e tomar decisões para prosperar. Tem 3 coisas, tem 3 movimentos aqui, eu vou deixar algumas perguntinhas aqui que foram perguntas que foram me ajudando ao longo da minha vida. Eu destravo todos os dias, tá? Destrave para mim não é uma coisa que acontece uma única vez. Eu destravo todos os dias na medida em que eu me permito ter o objetivo claro, ter a intenção clara, saber de fato o que eu quero e tomar as decisões para o meu futuro, como você colocou, que é o 3º D, tá? Então, isso para mim foi acontecendo desde o momento que eu tive o primeiro contato com o autoconhecimento, que por muitos, né, muitas vezes as pessoas podem não interpretar ele da forma como ele tem impacto na nossa vida, né? Interpretam somente como autoajuda, mas desde o momento que eu comecei a me enxergar no espelho e as minhas reações, o meu funcionamento, entender por que eu me comportava de algumas formas, tá? Por que eu tinha alguns medos, por que eu tinha algumas crenças limitantes, que é um convite que eu costumo fazer para os meus alunos, tá? Você precisa mergulhar na tua história. Você precisa honrá-la. Você precisa encarar os teus desafios, sabe? A criança, o adulto, o adolescente, o adulto, as conquistas, os problemas, o relacionamento familiar, as pessoas que te educaram, as dificuldades que a tua família passou, o nosso presente, isso é muito importante. O nosso presente, as nossas decisões, elas são influenciadas por 95% do nosso subconsciente. Então, o que a gente está aqui hoje decidindo, não é decidir, a gente não decide com aquela consciência, o livro que eu li hoje de manhã, as coisas que eu estou fazendo hoje. A nossa decisão é influenciada por 95%, que são as nossas memórias, que é o nosso passado, que são as nossas experiências. Então, eu preciso me conectar com elas, ressignificar elas, trazer para o presente aquelas que me fortalecem, entender aquelas que me travam, para conseguir fazer uma jornada presente e futuro que realmente
transforme os meus objetivos. Isso é complexo, isso tem que mergulhar, isso tem que estudar, mas isso é autoconhecimento. Então, vou resumir. Você precisa ter consciência da tua história, da tua trajetória, dos teus desafios, das tuas crenças, dos teus padrões comportamentais limitantes. Você tem que compreender quem foram as tuas referências, o que você aprendeu, o que te trouxe até aqui, o que pode te impedir de seguir. Por quê? Ou você está repetindo o passado, aquilo que literalmente você viu, ouviu e sentiu dentro da tua casa, da tua família, da tua escola, do teu grupo de amigos, ou você está fazendo totalmente diferente, porque aquilo foi tão difícil para você que você vem aqui no presente e quer mudar tudo e às vezes se perde no jogo, ou você entende de uma vez por todas que você quer ser protagonista, que você teve uma história, que você teve aprendizados, que você teve dificuldades, que foi isso que me destravou. Quando de fato eu encarei, né, todas as coisas que eu também passei, que eu revelo, que eu compartilho, né, que foram de altíssimo impacto para mim, e que hoje eu consigo lidar com elas com mais naturalidade, que hoje elas fazem parte do meu crescimento, que hoje se elas ousarem em me atrapalhar, eu reconheço rapidamente, como por exemplo, a crença da escassez e da falta, né? Que eu tive muito presente na minha vida, a crença, né, muito relacionada, que traz as questões de pobreza e dinheiro, sabe? Quando você se desenvolve mesmo, quando você faz esse mergulho, quando você encara essa realidade, você descobre isso aqui, ó. Você descobre o que você tem que perdoar, o que você tem que aceitar e o que você tem que aprender, que é o primeiro destrave. No segundo destrave, você instala novas crenças de quem você é, daquilo que você pode e daquilo que você merece. E aí, de uma vez por todas, você vai para o terceiro D, que é a intenção. Não briga contra isso que você atrapalha o teu destino. O teu futuro começa na tua mente. Mente alinhada, visualização, intenção, desejo, clareza absurda do objetivo. Começa ali. O desenho, tá? Se eu te virar a câmera aqui, tu vai enxergar tudo que eu tô te falando. Porque tá tudo aqui na minha frente. A intenção, o desejo, a visualização, os objetivos, o caminho, a realização. Ó, vou botar aqui só, já que vocês estão aqui, ó. Tá tudo aí, ó. Peraí, tem mais lá no canto. Tá tudo aí. É sobre aquilo que a gente faz, não sobre aquilo que eu tô falando, né? E aí, quando você faz essas três coisas repetidas vezes, você instala novas memórias. Sacou? Fernanda! Se 95% é subconsciente, eu preciso instalar novas memórias. Bingo, né? Arrebentou. Com certeza. Com certeza. Novas experiências, né? Como é que diz o Chico Xavier? Não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode começar agora e fazer um novo fim, mais ou menos por aí, né? Só que se liga, né? Eu chamo meus alunos de bico de luz. Isso não é evento, isso é processo. Uma vez que você descobre, disciplina e vai fazendo, porque cada nível te exige um pouco mais. Sim, cada nível te exige um pouco mais. Muito boa. Ô, Fernanda, Mauro, uma das coisas que a gente sentiu na pandemia era quais seriam as empresas que iam permanecer e sobreviver, principalmente as que ficaram do lado da sombra, né? Vamos dizer que entrou um eclipse aí, uma parte ficou no sol, uma parte ficou na sombra da atividade econômica, do fluxo financeiro. E uma das coisas que mais me fez sentido no início era assim, cara, agora vai ser colocada à prova a cultura organizacional das empresas, né? Principalmente aquelas que tiveram dificuldade. E a soma desses sentimentos e dessas ideias que nós acabamos de falar, de cada um das pessoas que fazem parte de uma equipe, a soma de tudo isso é a cultura organizacional, claro, né? Colocado, alinhado com o pensamento, estratégia da empresa. E eu vejo, Fernanda, e queria te dizer assim, ó, eu escutei uma entrevista do Galó da Renner e ele disse assim na entrevista dele: nós vamos dar 6 meses para a nossa equipe sair do modo analógico e ir para o mundo digital. E quem não quiser fazer não tem problema, mas não vai dar para permanecer aqui. E aí vai ver se vai sair por conta ou se a Renner vai tirar. Ele foi bem objetivo assim e rápido. E ontem a Renner caiu fora do ar, né? Tomou um gap aí de um vírus, entrou um vírus no site da Renner e estão pedindo 1 bilhão de resgate. Mas assim, ó, eu queria te perguntar uma coisa: como criar, como melhorar, como manter
uma cultura organizacional que precisa enfrentar, ser protagonista, se transformar, ficar de mãos dadas nesse momento tão difícil que é essa transformação digital, onde o novo foi colocado à prova, onde nós temos que desaprender e reaprender, né, o tempo inteiro. Queria que tu nos desses aí uma palhinha do como é importante a cultura organizacional aí das empresas. Eu te ouvindo assim, eu penso na importância de alinhamento, direção e comunicação, tá? Manter o alinhamento com a equipe, né? Dar a direção e se comunicar, interagir, criar espaço, preparar pessoas para serem intraempreendedoras e não funcionárias, e não funcionarem, fazerem parte do jogo, decidirem juntas, construírem juntas, entenderem a importância de tudo isso não como uma ordem, e sim como uma oportunidade, né? Cultura, para mim, é o jeito de fazer. E o jeito de fazer, quando a gente consegue deixar claro para as pessoas o jeito da gente fazer, a gente só atrai pessoas que se identificam. E a gente consegue manter as pessoas perto da gente com mais liberdade de escolha. De escolha e também de se posicionar daquilo que elas estão gostando, daquilo que elas não estão gostando, daquilo que elas fariam diferente, como agentes transformadores. E não como agentes que só reagem a uma determinada cultura. Então, para mim, tá alinhado, né? O alinhamento do negócio é esse, o nosso direcionamento como negócio é esse, e engajar as pessoas nessa comunicação, nessa construção. As pessoas precisam, de fato, saber o porquê das coisas. O porquê que tem que ser analógico na Renner? O porquê que isso garante o meu emprego? O porquê que isso faz com que daqui a pouco eu cresça? Porque se é uma visão, uma cultura de crescer e compartilhar, isso vai impactar positivamente na minha casa, na minha família, na qualidade do meu trabalho. Então, eu acho que essas 3 palavras, sabe? Alinhar, direcionar, comunicar. Junto. Bom. Treinar a equipe para ser intraempreendedora e não uma equipe que funciona, uma equipe que empreende. Quando essa ficha cai, eu, empreendedora, onde eu estiver, com essa visão, eu vejo as coisas se transformando. Pelo menos no meu negócio é o que está acontecendo. Muito bom, muito bom. Transparência, sabe, Rômulo? Tá perto de mim, como funciona? Gente, eu sou desse jeito, entendeu? As coisas funcionam desse jeito, a forma de trabalhar é desse jeito, o jeito de ser, né? Disney. O jeito de ser, e engaja as pessoas nisso, sabe? É a minha visão. Não, com certeza. A gente tinha noção do tamanho do nosso negócio em março de 2020. A gente criou um projeto de mãos dadas aqui na Lojas Prata. E a gente sabia que estava numa expansão forte aí, sabia que ia passar um deserto, né? Vamos passar um Saara agora aí de momentos que a gente só se edifica, né? O Mauro fala muito nessa palavra, a gente cria anticorpos aí como nem acredita que ia ser tão forte, né? Ô, Fernanda, vamos fazer uma brincadeira aí? Claro! Vamos sortear um livro aí? Claro, com certeza, com certeza. Vamos sortear um livro aí. Então, assim, ó, vocês sabem, né? No início a gente falou como a Fernanda é uma moça muito inteligente, aí ela é casada com um dos principais, talvez o principal médico aí do nosso estado, nosso vale. Aí quem acertar o nome do marido aí da Fernanda vai levar o livro. Então, aí nos comentários, Fernanda. Olha aí, mal sabe o Isaac. Ai, acabei com a tua. Muito bom. Aí, ó, pessoal aí tá levando um livro. Para quem acertar aí... Acho que o pessoal não ouviu. O nome do marido nos comentários. Aí, ó, Fernanda. Aí, ó. Essa eu já sabia aí, ó. A carinha. Ih, o pessoal veio... Tem um delay, irmão. Tem um delayzinho ali. O pessoal veio... tem o delay. Aham. O pessoal veio com tudo aí, ó. A Cristiane, a galera conhece, pô. Pô, que tá maravilha. Que legal, que legal. Oh, mas tu viu que eu falei o nome? Eu vi, guria. Não valeu aí... quase, hein? Não, o pessoal ali, quem colocou já sabia. Já, a Josi tá falando, a Fernanda ganhou o próprio livro dela. Muito bom. Ô, Fernanda, hoje de manhã tu tava correndo, era em casa que tu tava correndo? Não, eu tava pedalando. Pedalando. O Isaac estava correndo. O Isaac estava correndo atrás de ti. A gente tem o esporte entrou na nossa vida muito forte. O Isaac faz Ironman.
Então a gente montou uma estrutura, a gente tem uma estrutura em casa para ele. Ele tem uma rotina também muito forte de trabalho. Então a gente tem uma estrutura, as nossas bikes, a gente coloca elas em rolo, a gente tem a nossa estrutura em casa para fazer todo dia, todo santo dia, 1, 2 vezes por dia esporte aí. Ah, muito bom. São Ô, as Fernanda, coisas que importam, né? É com aquilo que eu digo. O que certeza. importa pra ti? Isso aí não pode faltar na nossa vida. Onde a gente estiver, tem que ter isso presente. Então, Muito assim. bom, muito bom. Fernanda, a gente sempre encerra aí às 7h30 e a gente tenta dar meia hora até para premiar Sim. a nossa galera aí que nos acompanha. O pessoal tem achado um pouco cedo, mas a vida do empreendedor é assim, é sexta-feira, 7 da manhã, é segunda-feira, né? A gente brinca, né? Então, uma das coisas, eu queria que tu desse um spoiler final aí. Talvez antes até gostaria que tu desse uma comentada aí na frase que tu tens ali. Preste atenção nos seus pensamentos, né? O maior inimigo está dentro de você. E também que tu desse um spoiler final para os nossos inspiradores aí que estão aí conosco aí. Pensar, sentir, falar influencia o meu resultado, né? Então, os nossos pensamentos, eles têm poder, sim, e eles são criados, né? A gente pode ser o nosso maior inimigo, né? Aquilo que a gente escuta, quando a gente põe a nossa cabeça no travesseiro, que ninguém mais escuta, e quando a gente calça os nossos sapatos para sair de casa, né? Então, de fato, quando a gente decide, né, como eu quero viver, o que eu quero realizar, como eu quero, né, que legado eu quero deixar, né, se realmente começasse pelo fim e fosse o último dia, o que eu queria que as pessoas lembrassem. Então, faça isso por você, faça isso pelas pessoas que você ama. Consequentemente, você está levando isso lá para o teu ambiente de trabalho e dia após dia você vai se tornando uma pessoa melhor. Abandona o perfeccionismo, porque senão você não faz nada. Faz um pouquinho, faz um pouco melhor, melhora um pouco mais. Não, para de fazer se não deu certo, porque às vezes a gente quer provar para si mesmo que é capaz daquilo que não tem jeito, né? Então, ajusta as rotas se necessário, mas vai para o jogo para honrar estar vivo, honrar o teu dia, a tua família, os teus resultados. Eu quero fazer mais pelas pessoas que passarem por aqui. Me chama lá no meu direct que eu vou mandar algo bem especial. Uma aula para destravar. 2 horas de conteúdo especialíssimo para as pessoas que passaram por esse podcast, por esse YouTube, aqui no Instagram com a gente. Quero agradecer absurdamente pelo tempo de vocês, pela oportunidade de compartilhar. Em breve meu podcast vai estar no ar também. Eu já ensaiei algumas gravações. A rádio aqui se colocou à disposição para me ajudar e vou trazer vocês, então, para participar também. Agradeço muito pela oportunidade e o que eu estou aqui para servir, para agregar valor dentro da minha disponibilidade, com a minha rede de relacionamento, da forma que for possível. Que maravilha, Fernanda. Que maravilha, hein? Muito, muito obrigado aí pelo teu carinho, tua disposição. A tua energia aí já nos fez acender aí mais ainda que nós já estamos. Queria deixar um grande abraço para todo mundo aí que esteve conosco. Queria convidar, semana que vem, Fernanda, nós vamos estar aqui, Mauro, conversando com o magnífico reitor, o Ney Lázari, o homem talvez aí que foi talvez aí a maior construção aí do Vale do Taquari, a nossa Univates, aí o homem que realmente deu um novo rumo ao Vale, que conseguiu aí talvez o inimaginável, né? Nós vamos estar com ele, Fernanda. Gostaria de convidar todo mundo que está aí nos escutando e deixar um grande beijo à tua família aí, Fernanda, que a gente é fã, torce muito por todos vocês. Igualmente. Mauro, um super beijo aí também, Mauro. E grande abraço, Rômulo, Fernanda, galera que nos acompanhou, foi sensacional, foi para inspirar o dia. Obrigado, palavras abençoadas, maravilhosas. Que Deus abençoe você. Deus abençoe todas as pessoas que estão aqui. Forte abraço a todos. Fica salva essa live, Rômulo? Fica salva essa live e depois a gente põe no Spotify. Eu te mando o link aí para quem quiser, pode pedir. Quando terminar, o Rômulo vai salvar. Você vai lá, pega o aviãozinho, manda para alguém que está precisando destravar,
comenta, curte, faz esse programa chegar no maior número de pessoas, que semana que vem vai ter mais gente aqui. E boa! Tá Beijo, bom? gente! Um Tchau, abração, pessoal! beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau!